Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Então, hoje a gente vai dar início a uma série de estudos, onde a gente vai estudar a estrutura das palavras, ao processo de formação das palavras, no nosso caso, da língua portuguesa. Então, essa primeira aula vai ser sobre a estrutura das palavras. Lembrando que essa aula é uma aula base, né? Ela vai dar uma base para que a gente entenda a estrutura de uma palavra, de quais partes ela é formada. A gente poderia ir a fundo, mas não é o caso, não é, né, o nível que vocês precisam chegar agora do primeiro ano de ensino médio. E isso realmente também é o conteúdo, né, de quem se dedica a anos estudando etimologia, filologia, que são áreas de estudo que estudam, né, o processo de formação de palavras, de como elas vão se modificando ao longo do tempo, de como elas vão surgindo, de que, né, no nosso caso da língua portuguesa, que tem muitas palavras que vêm do latim. Então, há pessoas que se dedicam justamente só a essa área, porque imagina, a gente tem muitas palavras na língua portuguesa que se formam e se modificam de diferentes formas. Então, hoje a gente vai ter uma base desse assunto para que a gente possa depois seguir nossos estudos, né, entendendo o processo de formação de palavras, principalmente, onde a gente vai se aprofundar mais um pouquinho nas próximas aulas. Eu vou só diminuir meu reloginho aqui e aumentar minha apresentação. Então, a aula de hoje a gente vai entender um pouquinho da estrutura das palavras, né, de que partes a gente está falando, né, são estudos da área que a gente estuda também de morfologia, que é a área que estuda esses pedacinhos, essas partes das palavras. Hoje a gente vai aprender, então, o que é uma palavra, né, o conceito de palavra, de morfema, de radical, de desinência, de vogal temática, afixos, que são os prefixos e os sufixos no final, tá? Se eu tiver que falar para vocês, o que é muito importante que vocês entendam? O que é radical é muito importante. Vogal temática também é muito importante. E os afixos, que são os prefixos e os sufixos, que a gente vai aprofundar mais depois nas próximas aulas. Então, essa charge eu peguei lá do capítulo do livro de vocês que fala desse assunto, da formação de palavras, das estruturas das palavras, né? E vão perceber, aqui o Dálcio faz uma brincadeira, né? Era do gelo, o filme, e era do degelo, que seria o que a gente está vivendo agora, né? Com todo o processo de mudanças climáticas e aquecimento global. Essas palavras, elas são muito parecidas, né? Na verdade, né, degelo vem da palavra gelo, né? E só por causa desse prefixo aqui, dessa, né, vamos chamar, indo para outro campo de silabazinha, dessas duas letras, a gente tem um entendimento diferente, né, das duas imagens da charge. Vou voltar aqui um pouquinho. Então, quanto à era do gelo seria o filme, a era do degelo, né, seria todo esse processo de degelo, principalmente dos polos, né, da Terra, da Antártida e do Polo Norte, que pode causar, né, elevação do nível dos mares, a perda de habitat de várias espécies, como é o caso aqui da imagem, o pinguim, né, passando um sufoco ali. E essa significação da palavra, dessas diferenças, vem por causa desse prefixo aqui que a gente vai ver mais à frente. Então, vamos entender o que é palavra. Palavra é a unidade linguística de som, né, no caso da língua portuguesa. Lembra que a gente viu língua de sinais, então teria outras questões envolvidas ali. Mas no caso de uma língua oral, da língua portuguesa, é uma unidade linguística de som e que também contém um significado e que entra na composição de enunciados de uma língua. Então, se eu vou falar qualquer coisa, escrever qualquer coisa em uma língua, no caso uma língua oral, uma língua falada, como a nossa, eu vou utilizar as palavras que vão ter som e vão ter um significado. Toda palavra tem som e um significado. Por exemplo, chapéu, né? Eu imagino chapéu, sei o que é garrafa, por aí vai, computador, enfim, as palavras, né? Acho que é bem fácil a gente entender o que é uma palavra. Eu também coloquei uns exemplos aqui, só porque depois a gente vai trabalhar com eles mais. Casa, pedra, florista, que é quem vende flores, né? Agora a gente vai para o próximo conceito, que é morfema, que já é um pouquinho mais complexo,
porque é uma unidade mínima de significação. O morfema está dentro das palavras. Por exemplo, usando aqueles exemplos que eu coloquei anteriormente, né? Casa. Aqui, quando eu pego só as primeiras letras que formam cas, percebam que eu posso formar várias palavras a partir desse morfema, né? Casa, caseiro, casebre, casinha. Então, eu já começo ali a perceber que eu tenho uma família de palavras que vão ter esse mesmo morfema, que vão compartilhar, né, esse mesmo significado quase ligado à casa. Né? O que é uma casinha? Casa pequena. O que é um caseiro? Alguém que toma conta da casa. O que é um casebre? Uma casa muito pobre. Mesma coisa aqui com esse Pedro. Né? Não dá nem para pronunciar na língua portuguesa. Mas seria esse morfema inicial de pedra. Né? Pedregulho, pedrinha, empedrado. Então, todas da mesma família da palavra pedra. Flor. Aqui flor tem sentido, né? Reparem que esse morfema são então as palavras que vêm, né? que são da mesma família de flor. Florista, que estava no exemplo anterior, flor, florzinha, floreira, que mais que eu posso ter? Florescer. Então, aqui eu tenho os morfemas, então, que reparem que eles não têm, eu não uso eles sozinhos. Eu preciso, né, de outros pedacinhos de palavra para eu poder formar essa palavra com sentido, com significado, que eu vou usar no enunciado, que eu vou usar numa frase, num texto, mas que esse morfema já me dá uma dica, né, da onde essa palavra está vindo, principalmente nesses casos de palavras da mesma família. E falando em palavras da mesma família, né, eu tenho então o que a gente chama de radical, que é esse morfema básico, aquele que eu mostrei para vocês, que é indivisível e é comum a uma série de palavras da mesma família. Então, aqueles morfemas que eu mostrei, eles são radicais, que a gente chama. Vem da palavra raiz, eles indicam a raiz da onde aquela palavra vem. O núcleo da palavra, ele retém o significado básico da palavra. E trago de novo os mesmos exemplos para a gente, né, poder associar. Então, as palavras da família de casa, né, casinha, casebre, caseiro, casarão, né, então elas vão ter sempre esse radical desse cas. De pedra, a mesma coisa, pedrinha, empedrado, pedreiro, pedreira, pedraria. Flor, a mesma coisa, né, florista, floreira, florescer. Então, esses são os radicais, né, da palavra, que vão indicar de onde aquela palavra vem, de que família de palavras, né? E vai estar sempre atrelado ao significado, percebam. Sempre vou ter palavras que estão ligadas à casa, palavras nos nossos exemplos. A pedra, a flor, por exemplo. A gente pode dar outros. Deixa eu pensar, sol, solzinho, soleira, ensolarado. Mas percebam ali que o sol, né, é o nosso radical. Ele está sempre presente ali. Deixa eu pensar outra. Garrafa. Já percebam que eu já tenho um radical maior. Engarrafar, garrafão, garrafinha. Mas eu tenho um radical que são aquelas letras que sempre estão, né, presentes e que formam e me indicam de que família, qual que é o núcleo daquela palavra que tem o significado, que indica mais ou menos do que aquela palavra está falando, no nosso caso, aqui nesse exemplo, garrafa. Junto ao radical, eu tenho o que a gente chama de desinências. O que são as desinências? São os pedacinhos da palavra, os morfemas, que indicam as variações que essas palavras vão ter. Por exemplo, a palavra menino. O radical seria até aqui o N, ó. Repare até porque, né, que o radical vai permanecer. Mas o O é uma desinência que indica que é uma pessoa do sexo masculino. Né? O A, feminino. Aqui, eu tenho ainda acrescentando o S, indicando que é mais de um. Na língua portuguesa, o S é uma desinência de plural. Então, quando eu coloco esse pedacinho, esse S, eu estou indicando que eu tenho mais de um menino, mais de uma menina.
Nos verbos é um pouquinho diferente. Aqui, ó. Porque eu tô pro verbo casar, né? Que é diferente de casa. Mas é a mesma coisa. Se a gente for pensar o radical aqui do verbo casar, também é cas. Porque, por exemplo, casei, o A aqui já vai sumir, né? Então, mas eu tenho aqui uma desinência, que é esse R, que vai indicar que eu estou falando do verbo no infinitivo, né? Quando o verbo ele acaba em R, eu sempre tenho um verbo no infinitivo. Casar, comer, brincar. Isso na língua portuguesa sempre. Outra conjugação do verbo, casamos. Repare aqui que eu tenho outra desinência, né? Que indica que eu estou falando de mais de uma pessoa que casou. Nós casamos. Então, esse mos também funciona como desinência. Então, repare que ao radical eu vou juntando outros pedacinhos para, né, dar dicas do que eu estou querendo falar. O radical que seria, né, menino, vamos supor. É uma pessoa do sexo masculino, na língua portuguesa a gente designa com o. É do sexo feminino, o A. É no plural, eu acrescento o S. No caso dos verbos, eu tenho isso é um pouco diferente, né? Aqui é mais para adjetivo e substantivo. Nos verbos, eu tenho as desinências que vão entrar o R quando for infinitivo, o gerúndio, que é aqueles que terminam em ando, endo, indo, né? Comendo, casando, então o NDO e por aí vai. Nos verbos, não sei se vocês separaram, eu não contei o que é esse A aqui, eu deixei ele quieto. Porque nos verbos a gente tem o que a gente chama de vogal temática, que é aquela vogal que vai me indicar a conjugação do verbo. Se é ar, er ou ir. Na língua portuguesa a gente tem 3 conjugações, ar, er e ir. Então, por exemplo, amar, a vogal temática A. Beber, a vogal temática E. Partir, a vogal temática I. A vogal temática nunca sai do verbo? Sai. Ela não está aqui o tempo todo. Por exemplo, quando eu falo eu amei, a vogal temática do verbo amar, ela sai, né? Que é o A. Eu amei. Então, eu vou ter essa vogal temática cai e entra essa desinência indicando que eu estou falando de um verbo no passado, na primeira pessoa, eu. Beber, a mesma coisa, bebi. Eu bebi ontem um copo de leite. Então, a mesma coisa, a vogal temática dos verbos terminados em er é sempre o er, não posso trocar, gente. Então, às vezes ela vai sair. O verbo partir, por exemplo, que ele parta logo. Também ela perde, em algumas conjugações ele vai perder essa vogal temática. Mas ela é um resquício, vamos colocar assim, de qual conjugação esse verbo faz parte. Lembra quando as tabelinhas de conjugação de verbo lá, que vocês, né, com certeza já devem ter estudado? Então, são as vogais temáticas que indicam. E na língua portuguesa a gente tem 3, A, E e I, tá? E aqui os R's são as desinências, indicando que a gente está com o verbo no modo infinitivo. Infinitivo, reparem no nome, é o verbo, né, que a partir dele eu consigo criar os outros, vamos dizer assim, né, que eu tenho as outras conjugações. Conjuga o verbo amar em tal pessoa. Então, eu sempre vou dar esse verbo no infinitivo, que seria, vamos supor, o verbo que dá origem aos outros, né? Digamos assim, as outras conjugações. Então, já finalizando, os afixos, né, são os morfemas, são os pedacinhos que vão atuar na formação de novas palavras. E na língua portuguesa, eu tenho prefixos e sufixos. Vamos explicar cada um deles. Né? Por exemplo, a palavra infelizmente. Aqui eu tenho, vamos colocar quase que o radical, que é feliz, né? Feliz, porque tem felicidade. Percebam como às vezes vai mudando. Então, por isso que eu falei, é um estudo muito minucioso, né? Que às vezes a letra vai mudando por causa do som dela, com o passar do tempo, porque ela vai perdendo aquela... Né? Por exemplo, conforme o idioma vai modificando, ela não vai tendo mais o som que tinha lá no início. Então, por exemplo, o radical de feliz aqui, infelizmente, se a gente for pensar, é só até o i. Né? Porque tem felicidade, felicíssimo e tal. Mas depois
esses pormenores não é nosso ponto de estudo agora, né? Por que aqui é Z, por que não é S, ou por que depois vira C e tal. Então, mas eu não quero falar que essa pessoa está feliz, eu quero falar o contrário disso, que ela, né, tá infeliz. Então, eu acrescento um in, que é um afixo que diz que é não. Mas eu quero falar que é o modo que ela estava, que ela agia de modo feliz. Então, eu coloco um afixo mente, que transforma essa palavra num advérbio e dá o advérbio de modo, que a gente chama que é o modo que ela agia. Aqui a palavra normal, mesma coisa. Mas eu não quero falar que é normal, eu quero falar o contrário. O afixo a também quer dizer não. Então, né, anormal. Outro verbo aqui, outro exemplo. Desacelerar. Mas eu não quero que ela acelere, eu quero falar o contrário. Reparem que na língua portuguesa a gente tem vários afixos. Então, é des. Para ir mais devagar, é des. Então, eu acrescento o afixo des para ficar desacelerar. Na língua portuguesa, reparem, porque a gente tem uns que vão vir do latim, tem uns que vão vir do grego, a gente vai ver isso depois. Mas sempre quando eu quero associar não ao contrário, eu uso o in, eu uso o a, eu uso o des. E quem que fez essas regras? No uso, na modificação, né, da língua, conforme ela foi se modificando. Tem uma regra de qual eu devo colocar? Não tem, assim, uma regra. Foi muito mais pela... É aquilo que eu já falei para vocês. A língua vai se modificando conforme as pessoas vão utilizando e se passa a adotar aquelas regras. Falando então dos prefixos, são os afixos que se juntam antes do radical, ou seja, eles vêm antes daquela parte principal da palavra. Esses exemplos que eu coloquei. Infelizmente, então, o in é um prefixo. Anormal, o a é um prefixo. Desacelerar, o des é um prefixo. Já os sufixos são aqueles que vão vir depois. Por exemplo, aqui eu coloquei outros. Papelada, né? Papel é a parte principal. Então, mas se eu tenho muito papel, eu acrescento ada. Umidade, né? Da palavra úmido. Livremente, que é o sufixo que eu já falei para vocês, que transforma a palavra num advérbio de modo. Né? De que modo aquilo eu estou vivendo? Estou vivendo livremente. Pode ter palavra que vai ter os dois? Pode ter palavra que vai ter os dois, como vou até voltar aqui no exemplo, infelizmente. Tem o in de não e o mente que transformou essa palavra num advérbio. Poderia ser só felizmente, poderia ser só infeliz. Tem palavra que tem os dois, tá? Então, na prática, relembrando um pouquinho. Radical, eu circulei de verdinho nessas palavras aqui. Pedraria, nadando, desfazer. Ó. E olhando aqui o radical de desfazer, né? O fazer é um verbo que ele é irregular. Então, às vezes, ele até muda totalmente. Por exemplo, eu fiz. Então, percebam que, às vezes, até o radical, ele... Porque a língua, ela vai se modificando. Percebam, é um estudo, então, como eu estava dizendo para vocês, que é muito minucioso. Tem que ir lá buscar a raiz da palavra, por que isso aconteceu. A ideia é que vocês percebam e entendam os básicos, essas partes principais, para a gente depois poder aprofundar. Então, pedraria, vai até o R, o adjunto. Nadar, né, que vem de nadar, até o D. E desfazer, esse faz. Vamos considerar aqui como radical. Afixos, né? Tanto prefixo quanto sufixo. Aqui eu tenho um sufixo, porque veio depois do radical. Pedraria, que indica, né, bastante, uma pedraria, uma coisa mais trabalhada, né, que lida com aquilo. E um prefixo de des, que indica, né, que é o contrário. Então, desfazer, no caso, é estragar tudo ali, o que tinha feito. Então, aqui eu tenho um sufixo, porque veio depois do radical. Aqui eu tenho um prefixo, porque veio antes. Vogal temática. Aqui a vogal temática nesses dois, que são verbos, está aqui. Nadando, ó o azinho aqui, porque é verbo nadar. E desfazer, ó o ezinho aqui, porque é do verbo fazer. E desinências, que vão ter também
né? Neste caso aqui, só os verbos estão com a desinência, mas poderia ter nos substantivos também. Se eu tivesse colocado um S aqui, pedrarias, eu teria a desinência de plural, mas não tem. Então, aqui eu tenho a desinência de gerúndio, que eu falei para vocês, o NDO, nadando, né, em outros verbos, amando, comendo, cantando, partindo. E a desinência de infinitivo, o R, né, dos outros verbos seria nadar, comer, partir. Então, na prática, né, se a gente for repartindo as palavras, elas vão ficando assim, eu vou identificando, né, quais pedacinhos eu tenho ali. Dado isso, né, eu coloquei uma atividade para vocês responderem. Então, é localizar o radical das palavras, localizar os prefixos. Vamos começar com essas partes que eu falei para vocês que são mais importantes, os prefixos e os sufixos, para que a gente possa depois aprofundar esse estudo nas próximas aulas. Eu já adiantei, né? Foi isso que eu acabei de falar. Então, tem um PDF, vocês baixem, pode fazer no caderno as palavras e me mandar a foto da atividade. Dúvidas, vocês já sabem que podem comentar ali particular na atividade ou me mandar e-mail, tá? Essas duas opções que são as melhores para a gente, até para estabelecer ali como ambiente de dúvida e de contato à plataforma, ficar registrado ali direitinho. E essa então foi nossa primeira aula de estudos de estrutura de formação de palavras que a gente vai aprofundar com pelo menos mais 2 aulinhas, ok? Então, até a próxima, muito obrigada e até já!